Bom, eu vi uma explicação de cancelamento de fase a 180 graus. E pode esquecer isso, que isso não existe não, tá bom? Bom, vamos lá. O exemplo é assim, tem uma onda aqui e a outra onda tá invertida, né? Beleza? Quando a gente estuda na escola sobre o que é isso aqui é um defasamento de 180 graus, tá vendo? Porque a onda tá para baixo, para cima aqui, e aqui tá para baixo, e aqui ela tá para baixo. E daqui até aqui é 180 graus. Então, se a gente colocar essa onda aqui em fase, as duas em fase aqui, começando juntas, essa aqui vai mostrar para mim, no osciloscópio, que está a 180 graus. Mas, olha só, essa onda não para não, ela está direta, ela não tem começo, ela não tem início, ela não começou ali. Ela está vindo lá do caralho e está assim. Então, realmente, uma onda está a 180 graus do outro, se a gente for medir num fasor, alguma coisa assim. O diagrama de fasor também, a gente vai ver ela aqui assim. Essa é a onda em fase, essa 1. E a 2, se eu for representar ela, essa aqui, ó, ela vai estar assim, mesma amplitude, só que a 180 graus de defasamento. Tudo bem? Beleza. Mas quando a gente vai para o áudio, aí o bicho pega. Eu vou desenhar isso aqui para você, ó. Pronto. Defasa isso aí, 180 graus. Não tem só uma frequência aqui. Primeiro ela está acabando. Então, se eu der um zoom nela, ela é assim. Ela é assim. Como é que eu defaso 180 graus? Vamos supor que isso é só uma frequência. 180 graus dela está aqui, né? Então, se eu for defasar, ela vai ficar assim. Tá ligado? Ela vai, no final vai acontecer o quê? Vai reduzir esse pedaço vai passar inteiro. Esse pedaço aqui vai passar inteiro, porque não tem ninguém para cancelar ele. Tô somando as duas, tá? Essa mais essa aqui. Essa daqui vai reduzir um pouco. Essa daqui vai reduzir menos ainda. A terceira. E vai sobrar uma última montanha dessa aqui, ó. Que essa aqui já acabou. Tá vendo? Então, isso aqui não é cancelamento de fase. Isso aqui também não é fase invertida. Isso é um atraso de 180 graus. Não, não. Isso não acontece no analógico, tá bom? Num circuito desse aí, por exemplo, que eu coloquei aqui, para a gente estudar ele, quando a gente vai estudar o comportamento da onda na saída, olha aqui, ó, que eu desenhei. Ela vem invertida, ela está invertida. E aí vem esse conceito de 180 graus justamente por causa do fasor, que eu vou desenhar ele de novo aqui, ó. E isso aqui é a entrada e isso aqui é a saída. Estão a 180 graus um do outro. Porque a gente vai estudar em cima disso aqui, esse negócio aí. Ainda te digo mais. Eu coloquei um desenho aqui de 20 a 20K, tá vendo? E se a minha frequência 2 tá aqui, suficientemente longe do 20K, até gerar menor do que 0,1, não, menor do que 1 dB, porque aqui é menos 3, né? Você sabe que a frequência que você coloca lá no seu equalizador lá. Ah, fiz um low pass de 20K. O 20K tá a menos 3,01 dB. Então quem que tá menor que 1 dB? É aqui, essa parte aqui, ó. Então a gente chama de linear quando daqui até aqui tá menor do que 1 dB. Então vou desenhar, vou apagar isso aqui para você entender. Ó, tá caindo ali, não tá? Caindo aqui também. Se o meu 20 a 20K tá aqui, mesmo que dê aqui, ó, 0,999 dB. Aqui, essa distância aqui de 20K aqui. Então o equipamento é linear. Ponto final. Isso é uma regra, é uma norma. Eu acho que é da Audio Engineering Society. AES. Incontestável. Se ele for hi-fi, aquele é 10 vezes menor. Então é 0,0999. A diferença entre 20K e 20 Hz. Cara, isso são dados, tá? Se alguém quiser citar aí, botar o link, vai até ajudar a gente, né? Então de 20 a 20K, se for menor do que 1 dB, é linear. Se for 10 vezes menor, é hi-fi. Só que esse hi-fi aqui depende da época, depende da evolução das coisas. Hoje em dia, talvez esse hi-fi pode ser considerado menor e tal. Isso não é uma regra. Agora o linear é, beleza? Então você escreve seu equipamento linear de novo, 20 a 20K, não tem defasamento nenhum.
Mas vamos dizer que eu coloquei 20K nesse circuito e por causa das capacitância parasita, ele faz um negativo feedback aqui, ó, e cancela os agudos final, né? Então os agudos vão vir menos. Ele vai deixar passar agudo, como ele é invertido, ele vai somar o que deixou passar com o que seria amplificado. Então o agudo fica mais baixo. O agudo fica mais baixo por isso. Porque o negativo feedback deixou voltar agudo e o agudo foi amplificado. Essa volta aguda é invertida do que entra, cancela parte do agudo. Então você vai ter um filtro de agudo aqui, né? Por isso que 20K aqui não chegou, por exemplo, 0,9 dB. Então, ou seja, nesse difusor, o agudo vai vir com um ângulo a mais aqui, ó. Por isso que a gente precisa estudar isso aí. Só que quando a gente fala de áudio, cara, acabou. Acabou isso, acabou. Porque você tem um agudo aqui e tem um grave depois. Por exemplo, um bumbo, vem o kick dele assim, kick. Se você tirar o grave do bumbo, vai sobrar isso aqui, ó. Não é? É o kick dele ali, morre rapidinho. O bumbo fica. Beleza? Como é que você defaz agora isso aqui, 180 graus? Analogicamente falando, não tem como. Porque existe um outro diagrama aqui. Será que esse aqui é o diagrama fasorial? De 0 a 90, 0 a 90 graus, tá? Aqui é 45 graus. Isso aqui é a nossa frequência de corte. Isso é a frequência de corte, é 45. Então a gente sabe que o máximo que vai me dar é 90 graus, o equalizador. Tudo que você já ouviu falar que vai tentar refutar aqui, você não entende da parada, você só ouviu falar. Então aqui também você está só ouvindo falar. Então a melhor coisa, se você tiver dúvidas, é você estudar. O problema de você estudar isso é que você vai, vou estudar eletrônica. Tá, a corrente é a taxa de variação da carga em função da taxa de variação do tempo. Isso é corrente. E agora? A matemática te pegou, né? Taxa de variação é derivada. Fudeu agora, né? Então é dificílimo estudar eletrônica por causa da matemática. Sem a matemática não tem como. Outra coisa também. Como você sabe a relação final disso aqui, se eu for usar na soma? Você tem diagrama, você tem a soma fasorial aqui do negócio. Você lembra dessa porra aqui? Aqui. Tá ligado? Lembra disso? Não, né? Bom, essa bagunça toda que eu arrumei aqui durante esses 8 minutos foi para te dizer, para simplesmente não falar ou não entender que 180 graus no analógico não existe, cara. 180 graus. Não, cara. Não é isso assim. Não é assim. Tá bom? É simplesmente um menos cosseno de alfa, da função, né? Ômega em função do tempo, tá? E mais cosseno de ômega em função do tempo. Isso aqui que é uma inversão de fase, tá bom? Se você tem uma onda quadrada, n igual a 1 até o infinito, de 1/3 de cosseno de 3x, que 1/3, velho? 1 sobre n de n ômega em função do tempo. Então é assim, isso aqui é o que? Uma onda quadrada. Isso são todos os harmônicos somados. Se eu quero inverter essa onda quadrada, é isso aqui, ó. Menos. Acabou. É isso aqui. Inverteu. Menos. Não tem mais 180 graus aqui que ia dar merda. Porque essa frequência aqui, ó, 180 graus, ela tá aqui. Olha lá. Só que essa outra frequência aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sabe, essa próxima harmônica aqui, ó, n igual a 1, é 2n menos 1. 2n menos 1, a equação certa. Então, n igual a 0, vai ficar 1 sobre menos 1. Ah, caralho, errei já esse negócio aí, será? 2n mais 1, velho, é mais 1. Puta merda, tem que recordar tudo na hora do vídeo, foda, já passou dos 8 minutos que eu falei. Enfim, o 180 graus dessa aqui tá aqui, ó. Tá ligado? Você deslocou uma onda da outra, ela tava somada, ela tava assim, ó, até ela ficar quadrada. Esses harmônicos aqui vão gerando harmônicos, vai somando tudo em fase até ficar quadrada a onda, tá? Se você quiser pesquisar depois sobre equação da onda quadrada. E então não existe 180 graus nisso aqui, porque isso daqui é somente a fundamental.
E a gente não tem isso no áudio. Não tem, a gente tem um início e um fim da onda. Aqui a gente tem um início e um fim. Quando você dá uma nota, ela passa assim, né? Ela acaba dela, ela para depois. Tá? Você não vai considerar que ela fica o resto da vida ali. E só a fundamental, também não existe isso no áudio. Entendeu? Então fica muito complicado a gente só começar a entender as coisas e não continuar estudando. E é mais ainda complicado você tentar estudar as coisas sem a matemática, cara. Sem a matemática você não consegue estudar eletrônica. Bom, desculpa por esse vídeo aí. E eu espero que aos poucos a gente vai entendendo as coisas. Se tiver dúvida, né? Eu tô sempre no Instagram também, resolvendo dúvida da galera à medida do possível. Isso aqui é o básico da eletrônica, cara. Isso aqui é o básico. Por isso que eu falei, esse é o primeiro capítulo ali de estudo desse tipo de coisa, de fasorial, de não sei o quê. É o primeiro capítulo. Porque depois vai ficar problemático o negócio, né?